8 de dezembro de 1991, entrevista com Simão Paulo Jabur Salomão, por Cláudia Leonor Oliveira. Simão, onde você nasceu? Que cidade? Nasci em São Paulo, Brasil. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai chamava-se Simão Celito Salomão, ele é falecido. A minha mãe chama Samira Jabur Salomão. E seus avós, eles nasceram aqui em São Paulo? Qual o nome deles? Meus avós, todos vieram de fora. Eu sou descendente de sírios libaneses e italianos, né? No caso, de parte do meu pai, a minha avó era italiana, de Nápoles. O meu avô era libanês, né? E de parte da minha mãe, a minha avó era síria e meu avô também. Os nomes deles eram, de parte do meu pai, Miguel João Celito, e minha avó chamava-se Joana Celito. O Miguel Celito Salomão, né, que veio a origem do nome Salomão até a minha pessoa e até meus sobrinhos, né, chamam Salomão. E de parte da minha mãe eu também tenho um nome, né? Meu nome é Jabur, vem de parte dos filhos, né? Minha avó chamava Asma Ati, ela era de Akar, né? Como meu avô. Vieram para o Brasil, todos eles, em busca de perspectivas melhores de vida. Não teve nenhum motivo político, nenhum motivo diferente de querer uma razão melhor para viver. Meus avós se conheceram no navio, vindo para cá, de parte da minha mãe, né? Na verdade, de parte do meu pai. E de parte da minha mãe, eles vieram já praticamente já casados na Síria. Quando o meu avô veio, minha avó tinha 1 ano. E minha avó, quando veio para cá, nem imaginava a pessoa com quem ela ia casar. A princípio ela ficou até meio contrária à ideia, mas no fim das contas ela acabou aceitando e gostava muito dele. E eles vieram direto para São Paulo ou foram para outro lugar antes? Bom, eles chegaram em São Paulo, né? Mas foram todos para o interior. A parte dos meus avós maternos e paternos, todos eles foram todos para o mesmo lugar, uma cidade chamada Espírito Santo do Pinhal. Mas eles, além do que, eles viveram basicamente lá, mas uns passaram ainda por algumas outras regiões, né? O meu avô, eu sei que meu pai nasceu em São Simão, por isso que meu pai chamava Simão e a origem do meu nome é Simão. Minha avó nasceu lá em Espírito Santo do Pinhal. E depois meu pai, a família dele foi para lá, e eles acabaram se casando lá. Começaram. O que você faz hoje, atualmente? Eu sou consultor técnico na área de vendas, né? Meu ramo é exatas, engenharia. Estudei tecnologia mecânica, né? Então trabalho junto à indústria na área de consultoria. E você tem irmãos? O que eles fazem? Eu tenho mais 4 irmãos, 2 mulheres e 2 homens. Eles têm as atividades mais diversas. Tenho uma irmã que é administradora de empresas, um irmão que é engenheiro, trabalha numa firma grande, multinacional alemã, a Voith. Tenho um irmão que trabalha no Correio. Tenho uma irmã que é assistente social, mas faz pesquisa, né? Ela não está trabalhando, ela está ainda em trâmite. Já trabalhou na área e está voltando a trabalhar agora, só que enquanto é na prefeitura, então enquanto não se define nada, ela está fazendo pesquisa. Você tinha me dito anteriormente que você fez outras coisas antes de ser consultor técnico. Que outras coisas são essas? Bom, eu já tive, a nível profissional, eu já trabalhei, não na área de vendas, eu já trabalhei na área de engenharia industrial, né, de planejamento de produção, desenvolvimento de processos, de uma multinacional
também grande, de origem alemã, chamada Siemens. Trabalhei 5 anos lá, inclusive foi o início da minha carreira profissional. E também já trabalhei em uma outra empresa de vendas, antes dessa que eu trabalhava. E antes disso mesmo, sem extraoficialmente, né, eu já trabalhei na produção de uma empresa, que era a empresa do meu pai, né? Ele tinha uma firma chamada Nemotérmica, que foi, depois de um tempo, teve que ser vendida, em virtude de uma série de coisas, dificuldades que ele passou, teve que fazer uma operação. Na mesma época, o único sócio dele, que era meu tio, faleceu e a firma teve um abalo e acabou tendo que ser vendida. Mas nessa empresa, tanto eu como todos os meus irmãos trabalhamos nela. Eu trabalhei na linha de montagem, trabalhei como office boy, trabalhei como auxiliar de escritório. E o fato foi que, em virtude da época em que isso aconteceu, eu tinha 11 anos, a minha irmã mais velha tinha 19, estava terminando administração na PUC, e meu irmão estava cursando ainda engenharia. Ele estava, aliás, todos eles estavam cursando, né? Não tinha nem acabado. Ele estava fazendo Universidade de São Paulo, né? Politécnica, engenharia. E ninguém podia interceder para mudar os rumos da empresa, né? E acabou tendo que ser vendida, mesmo com tanta gente que poderia dar continuidade ao trabalho em casa, né? Tenta fazer pra gente agora uma descrição da sua casa, quando você era criança, de um dia a dia na sua casa, uma lembrança boa que você tem. Eu lembro que eu via meus irmãos indo para a escola e eu passava o dia brincando, né? E eu achava estranho aquilo, porque eu era o único que tinha um outro tipo de vida. Meus irmãos todos iam para a escola, todo dia eles tinham uma rotina. E hoje eu me arrependo disso, né? Mas a gente vê que as coisas vão mudando no dia a dia. Até um dia que a minha mãe falou assim para mim: hoje você vai para a escola. E eu achei estranho aquilo, que eu desejava tanto, e quando eu cheguei lá eu fiquei meio desamparado. Eu olhei assim, vi uma série de crianças que eu nunca tinha visto na minha vida e falava: pô, mas e a minha mãe, onde é que ela tá? Porque em casa você sempre fala: pô, qualquer coisa ela tá aí para ajudar a gente, né? E eu chorei, aquela história, eu acho que isso é comum com muita gente, né? Mas depois eu fui me adaptando, fiz os meus primeiros amigos, que eu lembro do nome de um deles, um chamava Denis, morava perto da minha casa, e a gente brigava muito. E depois a rotina começou a ser um pouco diferente, porque parecia que eu estava me juntando aos meus irmãos, né? Mas o que eu lembro assim de mais engraçado nisso tudo é que eu ficava em casa, parecia que as coisas eram invertidas. Eu estava desejando estar num lugar que eles estavam e eles estavam querendo o contrário, né? E eu tinha 2 amigos que brincavam comigo, aliás, 3 amigos. Eram o Walter da Silva, um japonês chamado Francisco Carlos Ziga, que era o Carlinhos, e o Júnior, que era o Odair Taborda Júnior, né? Então, a gente tinha mais ou menos a mesma idade e vivia aquela rotina de estar sempre brincando. Acordava, o dia era uma novidade, ia sair, entrar num terreno, ia jogar futebol, ia empinar papagaio, né? Até que um dia, uma coisa que me marca muito foi uma vez que eu fui dar uma volta no quarteirão com o Walter, esse meu amigo, o Valtinho. Ele foi por um lado e eu fui por outro. A gente brincava de se encontrar do outro lado e continuar a se encontrar de novo. Ele foi para um lado e eu saí para o outro. E quando eu estava subindo a rua, eu encontrei um desses meus amiguinhos dessa escola, né? Que eu estava começando aí ainda. E esse garoto me convidou para entrar na casa dele.
Aí, como você não está pensando em nada, né? Acho que não tem preocupação nenhuma. Entra lá, tava brincando, viu o irmãozinho dele, a gente ficou brincando junto. E o Walter continuou dando a volta. Chegou na frente da minha casa e minha mãe passou. A minha mãe, ela trabalhava junto com meu pai na firma, né, na Nemoterm. E ela falou pro Walter assim: Walter, você não viu, Valtinho, você não viu o Simãozinho por aí, né? Falei assim: a gente tá brincando da volta no quarteirão. Só que eu dei a volta e ele não chegou ainda. E foi um alarme. Eu tava brincando na casa do meu amigo lá. Mas no fim das contas, depois de avisar da polícia e tudo mais, me encontraram, tá tudo certo, né? Uma outra coisa que eu me lembro bastante é o fato que a gente viajava muito. Meu pai, ele tinha uma boa mania de sempre viajar, basicamente acampava bastante, né? Ele era sócio do Motel Clube do Brasil, então a gente também ia muito para esses lugares, né? Para esses hotéis aí. Mas basicamente a gente acampava. Ou ia para uma veraneio, ou para uma rural, sempre com aqueles carros grandes, né? Ia todo mundo junto. E eu lembro que eu sempre ia no banco de trás e no meio, porque eu era menor, né? Acho que as lembranças são essas, né? E havia algum costume na sua família com o qual você não concordava? Bom, no começo, a verdade é que a gente tinha um certo receio em ir para a missa. A origem deles era católica, né? Ainda. Boa parte da minha família preserva isso. Mas eu sou católico batizado, mas não sou praticante. Eu tenho ideias contrárias a uma série de coisas aí. E o fato é que, na época, eu lembro disso. Que o meu amigo, o Carlinhos, ele era japonês, apesar de que alguns membros da família dele iam à igreja, ele não ia, né? E eu achava, pô, por que eu tenho que ir? Ele não vai. E ele tinha um primo chamado Kembo, que era carioca, ele vinha de vez em quando para São Paulo. E eu lembro bem disso, que enquanto a gente ia para a missa, eles estavam brincando. E o Júnior também não ia, porque o Júnior, ele era protestante. E o pai dele, a mãe dele não obrigavam ele a fazer nada, não sei. Eu sei que eles não iam, não tinham esses compromissos. E eu tinha, e eu não queria. Eu queria brincar, queria fazer outras coisas, né? Mas depois, com o tempo, a gente acaba se condicionando a algumas coisas. Eu comecei a ir na igreja, achando que tinha que ir. E depois achei que não devia mais. Isso quando eu tinha já uns 17 anos, 18 anos. O que você pensava em trabalhar quando você era criança? Alguém te incentivava a fazer isso? Olha, eu pensava em um monte de coisa. A primeira coisa que eu pensava era em ser engenheiro, porque meu pai era engenheiro. E ele falava pra mim que ele tinha uma firma, que a firma quem ia cuidar era eu e meus irmãos, né? Então, de certa maneira, esse patriarcalismo aí ocorreu. Eu e meu irmão somos engenheiros. Meu irmão mais velho, o Sérgio. O Sinésio não optou por essa área. Foi incentivado, mas não teve sucesso. Ele também não gostava. E acabei me inspirando em meu pai. Achava que ele era uma pessoa, acho até hoje, né, que ele era uma pessoa excepcional. E sempre me refletia nele. Depois que meu pai ficou doente, eu começava a me projetar no meu irmão, que já era engenheiro e tinha uma carreira brilhante, aquelas coisas todas. Mas eu também pensava em ser astronauta. Eu queria ser astronauta também, mas não foi por aí, né? E hoje, como é que é seu dia a dia? O que você faz, as melhores coisas? Bom, hoje eu tenho uma vida bastante própria, né?
Eu, eu tenho um trabalho, tenho uma profissão, acabei a faculdade. Até um tempo atrás a minha rotina era outra. Era, além de trânsito, barulho, entrar em empresas, falar com diretores, falar com mão de obra, o peão, né? Chama de peão, operário, falar com o departamento de manutenção, o departamento de engenharia, departamento de compras, departamento de vendas, departamento de marketing. Esse ciclo de trabalho, esse ciclo de pessoas que você acaba se envolvendo, você acaba adquirindo uma linguagem bastante própria. E saía de lá para a faculdade, onde não mudava muito as coisas, né? Você acabava conversando com pessoas que estavam no mesmo ramo que você, ou no mínimo a mesma formação. E isso tudo virava uma rotina talvez muito grande. Apesar do que eu sempre me preocupei em sair disso. Eu também gosto muito de música. Eu toco alguns instrumentos. Trabalhava também com discotecagem, quer dizer, nunca profissionalmente, né? Sempre tentando desenvolver esse lado em casas como Damachoque, Aruanta, programas de rádio como Brasil 2000, já fiz. Então, isso tudo era uma maneira de se quebrar a rotina e uma coisa que me satisfazia plenamente. Eu também não pratico esporte há um bom tempo, no mínimo uns 5 anos, já vai para 6, né? Mas depois que eu que eu terminei a faculdade e comecei a levar uma vida um pouco mais reduzida em relação a compromissos, né? Os fins de semana e os dias de semana à noite, a gente acaba sempre procurando alguma coisa para fazer, né? Eu tenho uma namorada, a Débora, e ela também está sempre querendo estar junto, querendo sair. A gente acaba ou indo ver um filme, ou vem aqui no MIS assistir uma série de coisas que você não vê por aí, né? E como seria, se você pudesse montar o seu dia a dia, escolher um dia a dia para você, como você faria isso? Olha, eu acho que isso é uma pergunta bastante ampla, né? Essa história de poder montar o dia a dia, acho que tem um significado, talvez você querer se libertar de uma série de coisas, né? Ou então se dedicar mais a outras. Talvez a questão financeira esteja implicada nisso, né? A verdade é que eu trabalho não só por necessidade, mas pelo fato de querer ter uma vida independente, né? Apesar do que eu necessito do trabalho, eu acho que eu tenho uma profissão, dentro daquilo eu penso que eu sou uma pessoa adequada para levar aquele assunto adiante, aquele trabalho em si adiante. Então eu penso que a gente não pode se desvincular disso. Mas eu gostaria de ter uma rotina diferente, de poder não ter hora para fazer as coisas, né? Não precisar depender de horários de outras pessoas, porque é muito incômodo isso. Às vezes você não está disposto a exercer alguma atividade e você tem que estar ali. A gente vê que hoje em dia muitas pessoas ficam doentes na cidade, e eu acho que uma das razões é essa. Você tem uma rotina que te obriga a fazer as coisas e não necessariamente, como é o meu caso, então não poderia até nem estar ali. Às vezes eu fico pensando, estou esperando um gerente falar comigo, você está meio indisposto, ou está com sono, ou mesmo teria alguma outra coisa melhor para se fazer, e você pensa bem e fala, poxa, mas por que eu estou aqui?
Eu não precisaria estar, né? Se fosse analisar cruamente o assunto. Mas tudo faz parte, né? Você não pode querer que tudo venha fácil ou simplesmente venha, né? Não é por aí. As pessoas normalmente dizem que no interior a vida é mais fácil. Você sairia de São Paulo, procuraria outro lugar para morar com melhores condições de vida? Olha, eu procuraria. Aliás, eu tenho ido muito para o interior, né? Meu pai faleceu e a gente tem ido mais para Pinhal, que é a cidade onde ele foi enterrado. E eu refleti muito nisso lá. Aliás, eu tenho umas ideias sobre isso tudo. É assunto para muitas horas. Mas eu noto que o interior é de fato uma vida, além de ser mais saudável, muito mais tranquila, muito mais fácil de manejo, né? Vamos dizer assim. O fato é que no interior você se sente um pouco isolado de algumas coisas. Você acabou se viciando na cidade, né? Ter onde ir, ter onde se medicar, e dependendo do teor de interior, né? Eu acho que a vida na cidade parece que expulsa a gente daqui. Eu passo boa parte do meu dia no trânsito, quando eu tô nele, né? Quando eu tô indo para uma empresa, indo para outra, voltando para a empresa. Também vou muito para o interior em serviço, né? E é curioso ver isso. A gente acaba achando que a nossa vida está aqui, né? Muita gente pensa isso. E muita gente vem para cá todo dia. Parece que São Paulo é um polo que atrai muita gente. E isso é um fato. Às vezes eu me surpreendo de ir à rodoviária buscar um parente ou levar um amigo, vice-versa. Ou mesmo ir pegar um ônibus para algum lugar, viajar. E me espanta muito saber que cada minuto que passa tem mais solas de pés descendo de ônibus, chegando. E poucas saem. A cidade ela tem uma tendência muito cruel de se deteriorar, eu acho, por causa disso, porque a infraestrutura para isso tudo é um negócio bastante, que no exterior a gente vê, é super planejado para uma população que tem um número fixo durante um bom tempo. E o fato é que eu fico surpreso de ver isso, ainda num país como o nosso, que a gente sabe como são administradas as coisas, né? De obras, com relação mesmo financeira, saber que isso suporta essa estrutura e tem de organizar ela. É a mesma coisa que alguém fica te jogando uma latinha, aí você coloca ali em cima da mesa e joga outra, você vai colocando e vai organizando isso. Imagina 30 pessoas jogando latinhas para você e você tendo que colocar elas, empilhando elas, alguma coisa nesse sentido, eu penso. Até uma hora que uma coisa tem que acontecer, né? Eu sou paulista, gosto dessa cidade, gosto de andar por ela à noite, quando não tem movimento, de madrugada. Gosto do movimento também, aprendi a gostar da cidade. Mas me parece que ela agora está falando, olha, eu gosto de você porque você gosta de mim, mas parece que você não vai poder ficar por aqui por muito tempo. E hoje você migraria para algum outro país? Caso positivo, que objetos você levaria com você? Olha, eu acho que eu migraria, sim. A Austrália me chama muita atenção por ser um país bastante parecido com o Brasil, muito verde, porém parece que tem bastante organização.
Eu não gosto muito das coisas organizadíssimas, mas o mínimo é necessário. Parece que aqui não tem nenhuma, né? Se eu fosse levar alguma coisa, eu não sei. Eu não sei se seria necessário levar alguma coisa. Talvez levar pessoas, né? Ou, ou fazer um apelo para que elas vão. Eu sou muito apegado a uma série de pessoas, parentes, amigos. E isso tudo deixa um vazio, né? Se bem que a partir do momento que você se aventura a fazer alguma coisa por conta própria, acho que tudo deve ser curtido ou trabalhado nesse sentido. Acho que é bem mais aventura você fazer alguma coisa nesse sentido por conta própria. Mas eu acho que com relação material, né, você está se referindo, eu acho que indispensável para mim levar seria algum material com relação à música. Eu sei que, pelo menos a nível nacional, eu não vou ter muito acesso para onde eu for. Eu sei que a nossa cultura, ela, em alguns lugares, ela é idolatrada, em outros ela simplesmente inexiste. E talvez ou levar um equipamento fotográfico. Eu gosto muito de foto. Meu equipamento foi roubado uma viagem que eu fiz pelo Brasil. Eu acho que gostaria de ter um, mas talvez até adquirisse um lá, por meio do trabalho, ou alguma coisa dos bens que eu tivesse por aqui, eu me livraria deles. E esse dinheiro eu talvez pudesse adquirir esse equipamento lá. Mas o material, como eu te disse, em relação à música, talvez com literatura, alguma coisa, eu gostaria de levar. Um negócio que me deixa até meio... como é que eu vou dizer? Me deixa um pouco receoso de abandonar tudo, é não ter mais convívio com a cultura. A gente sabe que aqui tudo vai mudando a cada dia. Talvez isso fosse importante, ter contato. Como eu tenho amigos que estiveram viajando por um bom tempo por aí, e eu pergunto sobre filmes, eles não sabem dizer nada. Sobre peças, sobre exposições, sobre livros, discos, shows. Eu tenho meu tempo livre muito voltado para isso, né? Então eu tenho medo de perder isso. E eu acho que você viajando, saindo do teu meio, você vai fatalmente ficar fora disso tudo, né? E você consegue imaginar algum imigrante chegando no Brasil hoje e quais seriam as suas primeiras impressões? Eu tenho porque eu tinha na família, né? Então eu tenho uma visão, porque eu tive até lendo aqui um quadro de uma mulher judia, dando graças porque ninguém chamava ela de judia e jogaram um confete em cima dela. Deve ser um negócio até meio de cinema, né? Filmar isso fosse interessante talvez. Mas na minha família a imagem que eu tenho é um pouco diferente. Era uma vida muito difícil, muito sofrida. Apesar de que eles chegaram aqui sem falar idioma nenhum. Quer dizer, falando deles, mas sem saber português, falando talvez um pouco de francês, falando basicamente o árabe, e minha avó falando italiano. E eu acho até meio curioso isso, acho que eu devo perguntar até para minha mãe, ou para as minhas tias de parte da família do meu pai,
perguntar como é que minha avó e meu avô se comunicavam, porque ele era libanês e minha avó era italiana. Devia ser um negócio bastante estranho, né? Mas a vida deles, parece, a chegada aqui foi bastante dura. Eu tenho um tio que mora no Rio de Janeiro, que chama-se Nicolau Ati. Ele conta que foi uma dureza, ele teve que carregar caixote em feira, teve que se expor a fazer trabalho braçal, né? Uma coisa que é bem o perfil do imigrante, né? A gente vê muita obra retratando isso, retratando o esforço físico, né, dos imigrantes. Mas e sempre a imagem passada foi essa, né? Apesar do que eles tinham sempre aquela expectativa, né, de melhorar. Tanto que quando eles foram para o interior, eles tiveram suas terras. Hoje esse meu tio, que eu acho que ele é a pessoa, seria o ancião, né? Ele é a pessoa mais velha e que tem assim mais lucidez até para falar dessas coisas. Ele conta isso pra gente, parecia uma história de um conto, né? Sobre o trabalho, tudo, porque hoje ele é uma pessoa que teve um sucesso, teve um retorno disso tudo. Ele pôde voltar depois para a terra dele várias vezes. Ele viajou para vários países depois de ter vindo para cá e chegou aqui sem nada, praticamente sem nada. Eu tenho essa visão, né? Mas nós estamos vivendo uma outra era. E como eu sempre penso em sair, pelo menos sair para visitar ou passar um tempo fora, eu imagino chegar num outro lugar, tem os dois lados, né? Tem a expectativa e tem a realidade. Como um amigo meu que uma vez foi para a Índia, tinha uma paixão tremenda em conhecê-la, né? Quando chegou lá, se surpreendeu completamente de ver aquela pobreza no aeroporto. Quando ele estava descendo do avião, ele já ouvia pessoas gritando "friend, friend". E quando ele chegou na passagem para desembarcar, aquela multidão avançou sobre ele, segurava ele, não queria não queria deixar ele ir embora, ficava pedindo dinheiro, né, as coisas. Então, eu acho que a expectativa é sempre positiva, né? Conhecer uma coisa nova, só não esperar que aconteça alguma coisa ruim, né? Bom, é isso, Simão. Muito obrigada pela sua entrevista. O Museu da Pessoa agradece mesmo. Obrigado.